E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de modelagem de dados, na nossa primeira unidade de modelagem de negócios, especificamente com a notação BPMN. A gente já viu os elementos, alguns elementos principais, básicos, que vocês vão usar para o projeto da disciplina, mas essa aula de hoje é complementar a anotação que a gente já viu. Lembrando que na internet tem uma vasta referência, inclusive bibliográfica, indicada na disciplina também, sobre contendo informações sobre a anotação. Então, vocês podem consultar e aprimorar cada vez mais o modelo de negócio de vocês. Então, a gente é como se fosse um fechamento, talvez esses elementos, mais o da aula passada, da aula 2, com esses dois vocês consigam construir um modelo consistente, completo, sem ambiguidade, e aquilo que a gente discutiu na primeira aula. Para quem está vendo essa aula agora, só para ressaltar que esse material especificamente de BPMN é do professor Rodrigo Rebouças, do nosso departamento, tá? E os contatos do professor. Ele é especialista nessa área de modelo de negócio, modelagem de negócio. Essa disciplina já foi ministrada por ele. Ele gentilmente cedeu esse material que é, inclusive, muito bom, contendo essas informações aqui de modelagem de negócios e BPMN. Então, a gente vai começar vendo reuso de atividades e de subprocessos. Quando a gente faz um modelo BPMN, existe a possibilidade de reusar os processos, para a gente não ter que estar escrevendo novamente os eventos, as atividades, as sequências e como as atividades acontecem. Alguns desses subprocessos, então, eles podem ser reutilizados e eles são conhecidos como processos globais. Precisa ter uma interface muito bem definida para a gente saber quais são as entradas, quais são as saídas, e eles são referenciados através de atividades de chamada. Tem essa nomenclatura e essa cara. Então, as atividades de chamada, elas são semelhantes às atividades, né? Esse retângulo com as bordas abauladas, parece um subprocesso. Tem esse sinalzinho de mais, mas a borda é mais larga, como se estivesse em negrito, né? E para quem programa, é como se fosse quase a criação das nossas bibliotecas. Você cria aquela biblioteca, aquele algoritmo que você pode importar para não ter que reescrever ou copiar e colar aquele código. Se já está feito e já pode ser executado. Então, semelhante a isso, esse tipo de atividade global pode ser reutilizada em todo o seu modelo. No nosso exemplo, eu tenho esse processo, né? Esse conjunto de passos definido para processar o pagamento. Isso pode ser considerado uma atividade global porque eu posso usar em diferentes departamentos, por exemplo, de uma loja, por exemplo, de uma instituição que vende diferentes serviços, mas o processamento do pagamento é semelhante, então não precisa colocar na modelagem de todas essas atividades, de todos esses processos, os mesmos passos. Então, eu crio essa unidade que pode ser reaproveitada, que nesse exemplo está sendo chamado de processar pagamento, e dentro de outro processo eu reutilizo. Então, essa atividade aqui com essa bordinha mais em negrito com sinal de mais, quando chegar nesse ponto de execução, todas as etapas do processar pagamento que estão aqui em cima vão ser executadas. Então, vocês podem refinar cada vez mais e reutilizar as definições de outras etapas dos processos. Os eventos a gente já começou a ver, os finais intermediários e etc. Então, aqui vai ser uma forma de aumentar a capacidade de vocês de refinar esse modelo. São vários, vocês podem consultar muito bem na internet isso. E nos livros, e nos artigos, e nos guias de BPMN. Mas para a nossa disciplina, pelo escopo, pelo tamanho do projeto, os principais que vocês precisam representar nos modelos são de tempo, de mensagem e de erro. Então, esses vocês têm que estar bem atentos.
Vocês têm que compreender bem onde aplicar e como aplicar no modelo de vocês. Primeiramente, vamos ver os eventos de tempo, que é esse reloginho que está aí. Os eventos de tempo podem acontecer no início. Quando eles estão no início, eles disparam o início da criação, da instanciação do processo. Então, nesse nosso exemplo, vai se conferir a documentação num tempo semanalmente. Então, toda vez que virar a semana, esse temporizador é isso que vai startar a execução das atividades desse processo. Então, vocês podem ter isso nos modelos de vocês também. E eles são considerados eventos de tempo do início dos processos, certo? Eu posso ter os eventos intermediários, parecido com o que a gente discutiu na aula passada. Nem eles são eventos de início, como que a gente viu no slide passado, nem eles são eventos terminativos. Eles estão no meio da realização dos processos e podem provocar uma espera por algum intervalo de tempo, de dia, hora, minuto, semana, um determinado período mesmo descritivo. Então, nesses dois exemplos aqui, após administrar a medicação, realizar essa atividade, depois de 6 horas, confere-se o prontuário. Depois de 6 horas, confere-se o prontuário. É importante lembrar que nos modelos BPMN, a gente não demonstra nos modelos o tempo de execução das atividades. Então, esse exemplo não quer dizer que a administração da medicação vai ser realizada por 6 horas. Isso está querendo dizer que após administrar a medicação, no decorrer de 6 horas, irá se realizar outra atividade. Então, que isso fique claro, certo? Nesse outro exemplo, verifica se os dados foram enviados, tem um condicionante, se não foram enviados, aguarda 5 minutos e isso starta a execução da atividade. Então, existem os temporizadores de início, existem os temporizadores intermediários. Existem também os de tempo, né? Os temporizados, os eventos temporizados de borda. Como eu já falei, eles também não indicam a duração do tempo da atividade, mas um prazo que precisa ser observado ou percorrido ou vencido. Então, ele pode ou não interromper, né? Ele pode ser assim, pontilhado ou contínuo, como a gente já viu na aula passada. Então, nesse exemplo de cima, instala-se o equipamento e observa-se o prazo de instalação, para, se for o caso, desfazer o procedimento. Confere a documentação e aguarda-se o tempo de 1 hora para notificar a gerência. Então, 1 hora não é o tempo de realização da atividade, mas um evento temporizador de borda para esta atividade. Existem os eventos de tempo para múltiplas atividades. Então, a gente precisa definir um prazo para que um conjunto de ações sejam realizadas lá no processo. Então, você pode pegar esse conjunto de ações, colocar ele no subprocesso, como a gente já aprendeu com aquele sinalzinho de mais lá, e definir um tempo de borda para o subprocesso todo. Então, nesse nosso exemplo, esse conjunto aqui de atividades, solicitar aprovação, recorrer em segunda instância, eu quero que tenha um prazo para que se possa fazer isso. Nesse caso, eu agrupo essas atividades e esses eventos num subprocesso e coloco um temporizador de borda dentro de todo esse subprocesso, quando eu quero observar esse tempo em múltiplas atividades. Existem também os eventos de mensagem, que a gente também já viu, assim como a gente viu também as atividades de mensagem, e que precisa ficar claro, né? Qual é a diferença de eu ter uma atividade de envio de mensagem e um evento de envio de mensagem? Então, lembrando que atividades são esses retângulos com as bordas abauladas e a cartinha preta, né, escura, pintadinha, enquanto os eventos são os círculos que tem entre os fluxos e entre as atividades. As atividades de envio de mensagem precisa ter um ator. Então, tá com dúvida
Se na construção do seu modelo você vai colocar uma atividade ou um evento, faça essas perguntas. Tem um ator? Se tiver, tem cara de atividade, não de evento. A atividade pode dar errado, então existem possibilidades de fluxos alternativos. A atividade possui uma duração não instantânea. Então, não é feito agora, enviou, acabou. Se tem essas características, dentro da modelagem do seu processo, provavelmente é uma atividade de envio de mensagem e não um evento. Para os eventos, não interessa quem é o ator, a mensagem vai ser enviada. Acabou-se. O tempo não é relevante e nem é possível dar erro. A mensagem vai ser enviada, senão o processo não é concretizado. Então, com essas características de atividade e evento, vocês conseguem entender se vocês vão colocar no modelo de vocês atividade de evento, de tempo, ou o evento de mensagem, de tempo não, desculpe, de mensagem, ou o evento de envio de mensagem, se é uma atividade de mensagem ou se é um evento de mensagem. Existem as possibilidades de mensagens síncronas e assíncronas, mas as atividades de envio e recebimento de mensagens para BPMN são assíncronas. Então, a atividade não aguarda se foi, se não foi, se recebeu, qual é a resposta. Só nesse exemplo aqui, para vocês terem ideia disso que eu estou falando, de não aguardar essa mensagem, é solicitada a resposta e termina-se o processo ou dá-se continuidade ao processo sem obter a resposta dessa solicitação. A atividade é solicitar a resposta, foi solicitado para o candidato. Tchau, certo? Essa imagem aqui mostra para vocês algumas atividades onde eu posso ter a representação de diferentes pontos de mensagem. Eu posso ter aqui, o evento de início. Então, um cliente solicita o cartão e aí starta uma nova solicitação. Eu faço a conferência da documentação, checo se a documentação está ou não completa. Se tiver completa, um subprocesso aqui vai processar o crédito e vai enviar uma mensagem de que o cartão foi emitido para o cliente. Mas eu posso ter eventos intermediários, nem está no início, nem está no fim, está no meio da realização das atividades e no meio do processo. Então, eu posso fazer o envio de solicitar. Lembra que a cartinha pintada é para enviar e a cartinha não pintada é para receber. Eu faço a solicitação para o cliente, que me envia as informações requerentes e eu passo a processar esse crédito, que é um subprocesso. Então, aqui dá para vocês terem ideia de eventos de mensagem de início, intermediário e finais. Eu posso ter também os eventos de borda. Lembrando que a gente usa os eventos de borda quando isso interfere diretamente na execução daquela atividade. Então, eles são usados quando a atividade está aguardando o recebimento de alguma mensagem. Por exemplo, processar um pedido. Lembrando que os eventos de borda, pontilhados ou contínuos, podem ou não interromper a execução dessa atividade. Nesse nosso exemplo, o processar pedido está esperando uma mensagem de solicitar o cancelamento do pedido. Então, vai interferir na execução dessa atividade, está diretamente relacionada a essa atividade. A gente pode representar esses eventos de mensagem também de borda. Aqui é parecido com aquele exemplo, para vocês terem noção dos eventos de mensagem de início. Então, eu recebi um novo pedido. Eu posso ter os de fim, com mensagem ou sem mensagem. Eu posso ter uma atividade de mensagem. Eu posso ter os eventos de mensagem de borda, que podem ou não terminar a execução dessas atividades. Então, todos
os tipos de comunicação e mensagem podem ser representados por diferentes tipos de eventos, em diferentes tempos de processamento, inclusive em formas de atividade de mensagem. Lembra lá daquelas dicas do começo para saber quando vocês usam os eventos de mensagem ou as atividades de mensagem. Existem também os eventos de erro. Representam a exceção. Assim como em qualquer situação de computação, o erro é uma exceção ao processamento natural, ao que é esperado daquela atividade. Então, sempre interrompe a execução. Deu erro, sempre. E pode gerar diferentes caminhos para que o processo se recupere e dê continuidade à sua execução. Nesse exemplo aqui, eu verifico o crédito, tenho a possibilidade de erro. E aí eu vou seguir um determinado caminho, executando uma série de atividades. Ou pode não ter erro, eu sigo meu fluxo normal, porque não tem nenhum problema com o cadastro no Serasa. Existem os eventos de erro para os subprocessos. Eles podem ser gerados dentro dos subprocessos e vão ser capturados como os eventos de borda de um novo processo, de mais alto nível. Então, como assim? Eu tenho esse subprocesso aqui todinho, de analisar a inscrição. O evento inicial, eu verifico a documentação, se tiver erro, problema na inscrição. Se não tiver, eu faço a checagem da documentação. A documentação não está aqui, a inscrição está indeferida. A documentação está, verifico se o pagamento da inscrição foi feita. Se não foi feita o pagamento da GRO, erro na inscrição. E assim eu dou as continuidades para analisar a inscrição. Essa análise da inscrição é um subprocesso, aqui é a representação da atividade, com sinazinho de mais, mas eu tenho um evento aqui do subprocesso de erro, de borda, que pode interferir na execução e no fluxo geral do subprocesso e do processo como um todo. Então, se deu erro, por qualquer que seja a situação aqui que cai no erro da execução desse subprocesso, no processo mais alto nível, mais geral, mais global que vai acontecer, eu vou mandar uma mensagem para o candidato informando o que aconteceu. Se não deu esse erro, segue o fluxo para deferimento ou não de inscrição com suas respectivas atividades. Então, existe a possibilidade de indicar em subprocessos eventos de erro. Existem os eventos de escalação. Os nomes são sugestivos. Eu estou escalando, eu estou transferindo a responsabilidade da execução ou das características daquele processo para uma outra situação. Então, quando acontece alguma condição que impede a execução daquela atividade e foge ao escopo inicial. Por exemplo, no cenário de eu registrar pedido, o que é que tem a ver a equipe técnica vir dar um suporte? Não faz parte do registro do pedido, pelo menos no fluxo regular, que a equipe ou atividades de equipe técnica cheguem para ou sejam representadas nesse modelo. Então, existe a possibilidade da gente mudar completamente o fluxo daquele processo quando eu tenho a necessidade específica de transferência de responsabilidade. Esse é o símbolozinho. E nesse nosso exemplo, registrou o pedido. Teve aqui o sistema fora do ar. Então, nesse caso do sistema fora do ar, eu preciso chamar a equipe técnica e não seguir as atividades corriqueiras de registrar pedido. Existem também os eventos condicionais, que são gerados a partir do monitoramento de uma condição específica. Então, quando o estoque estiver baixo, eu starto. No nosso exemplo, analisar o fluxo de venda, repor estoque ou não repor estoque. E aí se coloca uma condição, como o próprio nome diz, para aquele determinado evento. Existem as interações, né, que são os laços, as iterações e as repetições. Funciona muito e lembra muito as repetições e os laços de repetição de programação.
Então, permite que um conjunto de atividades ou de subprocessos seja executado múltiplas vezes, sem a gente precisar representá-los múltiplas vezes. O primeiro desse conjunto é o laço, que equivale ao nosso do while. Então, faz logo, enquanto aquela condição não dá a parada daquela repetição. Então, nesses casos, a gente não sabe quantas vezes vai ser repetido. A gente só sabe que vai repetir até a condição de parada ser indicada. E essa condição de parada, ela é representada nessa anotação, nessa annotation que tem aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma atividade de enviar avisos, que vai ser repetida várias vezes, a gente não sabe quantas, até que não tenha mais interessados. Então, eu coloco aqui a condição de parada, certo? Existe também a possibilidade de atividade multi-instância. É parecida com o for. Então, eu sei quando começa, eu sei quando termina, eu sei quantas vezes vai se repetir. E a condição também é colocada numa annotation, numa anotação. Além disso, eu posso ter as barras em pé, que significam paralelizar. Elas são feitas ao mesmo tempo, simultaneamente. Ou eu posso deixar as barras horizontais, que significa dizer que eu tenho uma estrutura de fila. Vai chegando, eu vou executando. Vai chegando, eu vou executando em sequência. Então, nesses dois casos aqui, notificar candidatos e entrevistar candidatos são duas atividades que vão se repetir para todos os candidatos. Então, eu sei, se eu tiver 10 candidatos, essa atividade vai ser feita 10 vezes, essa atividade vai ser feita 10 vezes. Qual a diferença dessas duas representações? A notificação aos candidatos pode ser feita simultaneamente, por exemplo, no envio de mala direta de e-mail. Todos vão receber a notificação. Para entrevistar, as entrevistas vão acontecer em sequência, eles não vão acontecer 10 vezes ao mesmo tempo, como a notificação dos candidatos. Então, essa é a diferença das barras verticais e das barras horizontais. Lembra-se que o laço, a primeira estrutura, eu não sei as condições, eu sei que vai se repetir até uma determinada condição de parada, mas que para esse laço eu sei quantas vezes vai se repetir, a depender da notificação, da estrutura que eu coloque nessa anotação, eu sei exatamente o que é que vai acontecer e que elas podem ser paralelizadas ou elas podem ser realizadas em sequência. Então, a gente fica por aqui nessa aula. São os elementos principais que eu mostrei para vocês de eventos, juntando as duas aulas, né, das atividades, dos subprocessos, de como eles podem ser representados. E aí vocês têm uma gama de informações que vocês podem começar os modelos e ir refinando aos poucos e a gente trabalhando nas nossas aulas práticas a partir da semana que vem. Eu agradeço a atenção de vocês, fico disponível, com certeza o professor Rodrigo também está disponível para tirar qualquer dúvidas com relação a isso e agradeço a atenção.